Olá, eu tenho o privilégio de apresentar, na sequência do nosso pré-congresso SOBEP 50 anos, o doutor Aljomar José Vecchiato Filho, que ministrará o tópico Estratégias Restauradoras para a Cárie de Radiação e Cenários Dentários Desafiadores em Oncologia. O Dr. Aljomar é cirurgião dentista e pesquisador do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, vinculado à Faculdade de Medicina da USP, onde desempenha um trabalho muito especial no cenário de prevenção primária, secundária e terciária do câncer de boca, do câncer de cabeça e pescoço, num cenário mais abrangente, e tem desenvolvido um trabalho muito especial, tanto na assistência, quanto no ensino e também na pesquisa dentro do cenário da odontologia para pacientes oncológicos. Na sequência, então, a palestra do Dr. Aljomar, a quem nós agradecemos muito pelo trabalho prestado à SOBEP. Olá, me chamo Aljomar, sou mestre e doutor em prótese dentária pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Universidade Estadual Paulista, e atualmente atuo como assistente do Serviço de Odontologia Oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Hoje irei dar a aula intitulada Estratégias Restauradoras para a Cárie de Radiação e Cenários Dentários Desafiadores em Oncologia. A cárie de radiação, ou também denominada cárie relacionada à radioterapia, faz parte de um grupo de toxicidades tardias induzidas pela radioterapia na região de cabeça e pescoço. De acordo com estudos mais recentes, pode-se dizer que ela afeta de 29% a 37% dos pacientes de forma mais intensa, entre os 6 a 12 primeiros meses pós-radioterapia, mas que pode se manifestar em até 2 anos pós-tratamento. Uma das particularidades da cárie de radiação é que ainda existem dúvidas quanto à sua etiologia. Alguns estudos laboratoriais correlacionam danos diretos da radiação aos dentes pela formação de metaloproteínas na junção amelo-dentinária envolvidas em processos de degradação dos tecidos dentários, que afetam negativamente algumas propriedades mecânicas dos dentes, como, por exemplo, a microdureza. Entretanto, uma revisão sistemática recente evidenciou falhas importantes na metodologia desses estudos, o que nos obrigam a correlacionar tais informações com bastante cautela. Dessa forma, atualmente, a teoria mais aceita quanto à etiologia dessas cáries é a teoria do conglomerado de sintomas bucais. Entende-se que o impacto das toxicidades agudas ou tardias, transitórias ou permanentes, induzidas por protocolos de tratamento do câncer de cabeça e pescoço que envolvem químio e radioterapia, induz alterações salivares qualitativas e quantitativas, alterações na microbiota oral, a migração de uma dieta para uma dieta mais cariogênica, ou seja, mais baseada em alimentos mais macios e, consequentemente, mais ricos em açúcares, em pacientes que desenvolvem ou desenvolverão, por uma série de motivos, hábitos de higiene oral insatisfatórios. Então, todas essas toxicidades que tendem a evoluir em sua severidade ao longo do tratamento e que se sobrepõem a umas às outras, resultarão posteriormente na formação da cárie relacionada à radioterapia. E as principais características das cáries de radiação são o alto potencial de destruição coronária, a sua rápida progressão e a predileção principalmente pelas regiões cervicais. Inicialmente, essas cáries são manifestadas pela formação de trincas no esmalte. Nesse momento, não há necessidade de nenhuma intervenção restauradora. A minha sugestão é de que você, dentista, ao identificar a formação dessas trincas, concentre os seus esforços no desenvolvimento do paciente em praticar bons hábitos de higiene oral e na conscientização desse paciente sobre a importância de retornos periódicos para o monitoramento do desenvolvimento dessas trincas. Mas quando essas lesões continuam a progredir, começa a cavitação na região cervical, na coloração marrom acastanhada. Nesse momento, o protocolo restaurador direto ainda é favorável.
Mas se essas lesões continuarem a evoluir, podemos observar o acometimento de outras faces, outros terços e também o desenvolvimento de manchas brancas. Todo esse conjunto torna o prognóstico restaurador direto menos favorável. E nos níveis mais avançados, começaremos a identificar a amputação das coroas dentárias, que é o sinal bastante característico dessa condição. As cáries de radiação extrapolam o nível de complicações de cáries convencionais em pacientes livres de doença. Isso porque as cáries de radiação serão focos de infecção em um periodonto irradiado. Esse estudo é uma revisão narrativa que reuniu as principais evidências científicas sobre o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento dessas lesões. E é possível afirmar com certa segurança de que essas cáries estão associadas com manifestação de osteoradionecrose se não devidamente tratadas. Além disso, esse estudo identifica a importância de associarmos exames de imagem para determinar quais dentes serão possíveis de serem restaurados, pois apesar de clinicamente, a princípio, algumas lesões de cárie sugerirem um bom prognóstico restaurador direto, essa condição pode não ser uma realidade quando avaliamos os exames de imagem. Artigos já bem consolidados na literatura, como essa publicação, afirmam que técnicas restauradoras insatisfatórias são frequentemente observadas em dentes extraídos com cárie de radioterapia, e que sucessivas falhas restauradoras pode ser um critério para indicar um dente para exodontia, principalmente se estamos lidando dentro de um contexto público de trabalho. Lembre-se que procedimentos cirúrgicos aumentam também o risco da manifestação de osteoradionecrose. Então, devemos limitar manipulações cirúrgicas ao que é necessário. Nesse momento, eu acredito ser seguro afirmar que a cárie de radiação é um dos principais desafios restauradores que iremos encontrar. E à medida que essas lesões de cáries são complexas, a importância do isolamento absoluto se torna diretamente proporcional à sua complexidade. Vocês verão que com o isolamento absoluto é possível realizar boas restaurações e evitar que dentes sejam extraídos, minimizando assim os riscos de osteoradionecrose. Então, levando em consideração as características das cáries de radiação, ou seja, cáries profundas a nível cervical, lençóis de tensão média serão bastante interessantes, pois esse nível de tensão nos fornecerá um maior afastamento do tecido gengival, o que nos facilitará o procedimento restaurador no término cervical do nosso preparo cavitário. Mas, trabalhar com bons lençóis não resolve todo o problema. Cáries profundas, como as de radioterapia, precisam de bons grampos retratores. E um dos melhores e mais versáteis grampos é o 212 e suas modificações. Contudo, para que o grampo 212 nos auxilie, provavelmente a modificação das suas garras será necessária, principalmente a garra anterior, pois essas cáries tendem a se aprofundar no terço cervical da face vestibular. Então, podemos resolver boa parte dos nossos cenários restauradores modificando a garra anterior para uma posição mais baixa. E a gente consegue fazer isso com um alicate de ortodontia, geralmente sem necessidade de aquecimento do metal. Sendo assim, poderemos dar início ao nosso passo a passo restaurador dessa lesão de cárie. O protocolo restaurador que eu irei apresentar hoje é um protocolo que é possível ser reproduzido em contextos públicos de trabalho. E olha só que interessante o que o isolamento absoluto é capaz de nos fornecer. Logo no posicionamento do lençol e do grampo, nós podemos observar que é possível obter um afastamento do tecido gengival de 0,5 a 0,7 milímetros, principalmente nessa região, nesse ângulo vestíbulo distal. E por que isso é interessante? Porque na hora de restaurarmos nosso dente, nós não iremos estender a resina até o limite do grampo,
para que eu possa dar acabamento e polimento da resina nessa região. Então, essa visualização é bastante valiosa, pois nos mostra o limite em que minha resina não pode ultrapassar. E após a remoção da lesão de cárie, foi realizado o acabamento com brocas esféricas de granulação fina, além de ser traçado o bisel no limite superior do preparo, não apenas para mascarar a transição entre a resina e o dente, mas também para aumentar a adesão pelo aumento da área de contato. Finalizada a remoção do tecido cariado, nós iremos então realizar o condicionamento ácido do dente. E para essas cáries, eu sugiro que seja realizado um protocolo adesivo que minimize as chances de erros do operador. E que também produzem forças de adesão com resultados bastante interessantes. Então, nós iremos realizar o condicionamento ácido seletivo do esmalte por 20 segundos, seguido da aplicação ativa de adesivo universal ou autocondicionante, também por 20 segundos, seguidos da secagem do solvente. E antes de dar sequência às próximas etapas, vale a pena discutir um pouco sobre a indicação de adesivos para as cáries de radiação. Primeiro, não existe evidência científica quanto à melhor técnica adesiva para as cáries de radiação. Então, se formos pensar em um protocolo adesivo menos sensível a erros técnicos do operador, eu sugiro a utilização de adesivos universais associados ao condicionamento ácido seletivo do esmalte, que contenham monômeros 10-MDP na composição, que são componentes capazes de induzir ligações químicas mais estáveis na camada híbrida frente ao envelhecimento induzido pela hidrólise da água presente na saliva. Além disso, esses adesivos produzem menor exposição dos túbulos dentinários, o que reduz a necessidade de forramento em regiões de dentina mais permeável, minimizando assim os riscos de complicações pulpares. Então, abaixo estão listados alguns exemplos, algumas sugestões de adesivos que eu gosto de trabalhar. A primeira delas é o Single Bond Universal, da 3M, a segunda o Clear Fill Bond SE, da Curaray, e o terceiro o Tetric N-Bond, da Ivoclar. Então, após realizarmos o condicionamento ácido e a aplicação do nosso adesivo, chegamos na etapa da fotopolimerização. Essa provavelmente será a etapa mais crítica do tratamento restaurador. Podemos ter a resina mais cara do mercado junto com o adesivo da moda, mas se não tivermos uma fotopolimerização eficiente, todo o conjunto restaurador poderá falhar de forma precoce. Isso porque, se tivermos uma fotopolimerização ineficiente, não só teremos menor força de adesão, mas também a nossa resina será uma resina mais difícil de polir. E isso tornará a restauração mais suscetível a infiltrações marginais. Nesse caso, foi utilizado um fotopolimerizador com lâmpadas LED e feixe coleimado. Mas, infelizmente, esse aparelho possui um alto custo. Para um contexto particular de trabalho, essa problemática é mais facilmente resolvida. Mas para um contexto público, provavelmente esse equipamento não estará disponível para o uso. O que fazer então se você não possui esse equipamento? A minha sugestão é de que você abuse da sua fotopolimerização com o aparelho que você tem. Não negligencie essa etapa. Realize mais do que um ciclo completo de fotopolimerização. Faça 2 ou até mesmo 3 ciclos completos para se certificar de que seu adesivo e sua resina estejam corretamente fotopolimerizados. Para esse caso, foi utilizado uma resina composta da Shofu, a Beautyfill 2, que parece ter sido desenvolvida para esse tipo de situação. Por quê? Porque essa resina apresenta na sua composição algumas partículas que são capazes de inibir a proliferação bacteriana, o que, sem dúvida alguma, é uma característica bastante interessante para restaurações cervicais profundas. E esse é o aspecto final da nossa restauração. Nesse caso, eu utilizei alguns pigmentos
para melhorar o aspecto estético final, nos sulcos do dente e também no terço cervical. Esse caso é um caso de um paciente que foi reabilitado com um par de próteses removíveis após a sua radioterapia e que se encontrava em segmento com a equipe de odontologia do ICESP, mas que pela pandemia da Covid-19, esse paciente perdeu o segmento e retornou com cáries de radiação, amputação coronária e fístulas. Após a exodontia dessas raízes, foi iniciado então o tratamento restaurador, que foi feito de forma semelhante ao caso anterior, mas que nesses casos, a remoção do tecido, nesse caso, a remoção do tecido cariado envolveu a exposição pulpar do dente 32, e então foi realizado a instrumentação e medicação e, em seguida, a restauração desses dentes. Nesse caso, houve a necessidade de utilização de uma matriz metálica para a reconstrução do terço cervical das faces proximais dos dentes 32 e 33. Pessoal, em prognósticos restauradores favoráveis, as lesões de cárie acometerão o terço cervical dos dentes, mas preservarão o contato proximal, principalmente nos terços mais superiores dos dentes. O que nos dificulta bastante a inserção e a manipulação de instrumentais nessa região. Então, para esse caso, foi necessário a utilização dessa matriz metálica para a reconstrução dessas faces. Então, após a reconstrução do dente 33, foi realizada a restauração do dente 32, protegendo a câmara pulpar com a fita Teflon. Bom, eu não sou endodontista, então, nesse caso, eu fiz a restauração dos dentes, deixando o dente 32 pronto para que meu colega endodontista pudesse finalizar a obturação definitiva do canal. E por que isso? Lembre-se que sempre será melhor realizarmos uma adesão em uma condição de uma dentina recentemente cortada. Então, por isso eu deixei a restauração toda pronta, exceto pelo acesso coronário. E esse é o aspecto final da restauração. Mais interessante é que, seguindo o bom protocolo restaurador, teremos a validação radiográfica de que nossas restaurações estão devidamente assentadas, adaptadas e as margens seladas. E para finalizar essa minha sugestão, esse protocolo restaurador apresentado hoje, vale destacar que o acabamento dessas restaurações foi realizado com materiais que são possíveis de serem encontrados em contextos públicos de trabalho. Para esses casos, foi utilizado para o acabamento uma sequência de lixas abrasivas da Sulfilex na 3M. Mas, se por acaso você não tiver a possibilidade de ter disponível essas sequências de lixas, dê o acabamento das suas restaurações com brocas diamantadas de granulação fina ou extra fina, ou até mesmo multilaminada, se possível, e capriche no polimento. Bom, mas o profissional que lida com pacientes oncológicos frequentemente encontrará cenários desafiadores, não só as cáries relacionadas à radioterapia, como mesmo esse caso ilustrado a seguir, onde a presença de um retalho miocutâneo embutia uma certa dificuldade para a realização de isolamento. Então, a solução encontrada para esse caso foi inverter o arco de Young, à semelhança de o isolamento utilizado para restaurações estéticas em dentes anteriores com resina composta. Se eu utilizasse esse arco na posição convencional, o volume do retalho miocutâneo iria empurrar a porção inferior do lençol para frente e a porção superior do lençol para trás. Isso faria com que eu perdesse um pouco da tensão do lençol de borracha, o que nos dificultaria o correto afastamento do tecido gengival e a exposição das margens do preparo cavitário. Bom, não somente as cáries de radiação serão um desafio para dentistas que lidam com pacientes oncológicos.
a odontologia adesiva pode ser muito útil para paciente com outros diagnósticos também, como, por exemplo, o caso a seguir, de um paciente do sexo masculino com 37 anos de idade, diagnosticado recentemente com leucemia pró-mielocítica aguda. Esse paciente iniciou uma quimioterapia de consolidação programada, mas evoluiu com infecção odontogênica aguda no dente 46. Ele realizou 14 dias de amoxicilina mais clavulanato de potássio, mas apresentou febre e supuração após o término da antibiótico terapia. A equipe médica, então, acionou a equipe de odontologia para evitar uma exodontia desse dente, pois haveria um risco de neutropenia importante nos próximos 7 dias, pois este seria o pico do período nadir do paciente. Além disso, havia um relativo risco de sangramento no momento da avaliação, sendo que a concentração de plaquetas era de 70 mil. Sendo assim, a exodontia geralmente é a conduta mais comum a ser observada nesses casos, mas com isolamento absoluto podemos realizar a alternativa de isolar esse dente com um lençol de tensão fina, o auxílio de fitas Teflon e bastante cuidado. Então foi possível expor toda a margem da lesão de cárie. Foi realizada então a remoção desse tecido cariado e a partir de então eu fiz o tratamento endodôntico do paciente e com o auxílio de uma tira metálica em um porta-matriz Toffler-Mayer, devolver esse paciente em condições de realizar um tratamento restaurador mais adequado quando em condições sistêmicas melhores. Vocês podem ver, então, que foi possível preencher todo o dente, com exceção do acesso coronário. Essa estratégia foi realizada para facilitar uma possível reintervenção endodôntica. Mas, nesse caso, o tratamento endodôntico em sessão única seguido do protocolo restaurador direto foi capaz de resolver a febre do paciente e permitir que esse paciente seguisse seu tratamento oncológico com segurança. Como considerações finais, eu gostaria de levantar alguns questionamentos. Seriam as cáries de radiação lesões de difícil controle, ou nós que não estamos restaurando de forma adequada, lesões cariosas com margens profundas? Eu acredito que essas lesões sejam passíveis de uma resolução definitiva se recorrermos ao auxílio do isolamento absoluto. Aliás, eu me pergunto se essas lesões de cárie podem ser restauradas sem recorrermos ao isolamento absoluto. Além disso, a odontologia adesiva ela pode ser bastante útil para pacientes em contextos graves da doença oncológica ou do seu tratamento. Eu gostaria então de deixar uma sugestão de leitura, que é o nosso livro, intitulado Diagnóstico e Tratamento Odontológico para Pacientes Oncológicos, que compila um pouco da nossa experiência profissional com as evidências científicas mais atuais dos tópicos discutidos. E espero encontrar vocês todos pessoalmente no 50º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no ano que vem, em São Paulo. Além disso, eu gostaria de sugerir, de convidá-los a seguir o perfil Cárie de Radiação no Instagram, que foi um perfil criado após eu ter recebido o convite para a apresentação dessa aula. Lá, eu tentarei dar todas as dicas possíveis para que nós consigamos realizar boas restaurações sob isolamento absoluto. Obrigado.